Olha, nesse mês de agosto, o governo de São Paulo entregou à Alesp a proposta da reforma administrativa. A gestão estadual prevê a extinção de autarquias, venda de imóveis inutilizados e grandes privatizações. E para falar mais sobre esse projeto, nos atende gentilmente o vice-governador aqui do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Tudo bem, governador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan. Bom dia. Bom dia, Tiago, bom dia, Kaline, bom dia a todos os ouvintes da PAN. A expectativa é muito grande que a gente possa ver a Assembleia Legislativa deliberar sobre esse projeto, Tiago, ainda no mês de setembro. É um projeto que prevê uma reforma da máquina administrativa de São Paulo, tão necessária para a gente enfrentar os desafios da economia para o ano de 2021. Nós propomos à Assembleia o enxugamento da máquina pública, com a extinção de órgãos e empresas estatais e, além disso, uma melhoria na gestão financeira e tributária do Estado para que a gente possa utilizar recursos que hoje estão sobrando em algumas instituições e faltando em outras. É a responsabilidade fiscal, é São Paulo mostrando o caminho, Tiago, para o Brasil de como enfrentar a crise econômica gerada pelo coronavírus, né? Com muita responsabilidade, mantendo o Estado equilibrado e pensando nas pessoas que mais precisam. Governador, é claro que é um projeto ambicioso, todo mundo fala hoje, a discussão hoje no Brasil é de se enxugar a máquina pública, federal, estadual, de qualquer unidade da federação. Mas a grande questão é, o senhor acha que é uma medida que é possível ser tomada durante esse período de pandemia e há também reações de alguns setores, de algumas autarquias, empresas, pessoas que temem ou perder emprego ou serem realocadas? Ela é possível, Tiago, e necessária. Lembrando que no ano de 2019, começo do ano de 2020, antes da pandemia, o Estado de São Paulo já tinha feito um esforço, o governador João Dória já tinha aprovado a reforma da Previdência, dos servidores do Estado, já tínhamos fechado algumas estatais, enfim, enxugamos a máquina pública, fizemos aquilo que era possível naquele momento, né? Com a crise do coronavírus, você tem uma crise econômica que virá pela frente, principalmente no ano que vem, onde o apoio emergencial, toda essa ajuda que está sendo dada aos estados e até à própria população não vai existir mais. Então você tem um grande problema para o ano de 2021. Por isso, a necessidade de se deliberar essa reforma administrativa nesse momento na Assembleia Legislativa. No próximo dia 30 de setembro, Tiago, o governo de São Paulo encaminha para a Assembleia o orçamento do ano que vem. E se a reforma administrativa não for aprovada, nós teremos um orçamento com déficit de mais de 10 bilhões de reais. Ou seja, vai faltar dinheiro em São Paulo para pagar a atividade econômica da área da saúde, da educação, da segurança pública. Teremos dificuldades de honrar os salários dos funcionários de São Paulo. Por isso, a responsabilidade fiscal da gente fazer essa reforma agora para que São Paulo continue atendendo a população, para que o governo do estado continue funcionando no ano de 2021. Ô, governador, como é que se faz uma projeção orçamentária para o ano que vem, né? O senhor está falando que o governo já vai enviar o orçamento. Como se faz essa projeção, sendo que existe a possibilidade, claro que remota, nesse ano o senhor foi parlamentar, o senhor tem muita experiência em relação a isso, de uma possível aprovação da reforma tributária, porque se fala em união de tributos. Aí como é que fica a questão da arrecadação do ICMS para o ano que vem? É fácil fazer uma projeção como essa ou aí se muda o orçamento dependendo do que a Câmara Federal aprovar? Olha, Tiago, você trabalha com aquilo que você conhece, né? O orçamento do ano que vem tem uma previsão de arrecadação de ICMS, uma previsão de crescimento do PIB, lembrando que esse ano será um ano de PIB negativo, né? As projeções estão dando aí na ordem de 5% a 6% de PIB negativo. Teremos uma recuperação de parte disso que foi perdido em 2020, né? Você também estabelece uma expectativa de inflação aí em torno de 2%, né? E assim é feito o orçamento. Se tiver uma mudança na legislação federal, aí finalmente a reforma tributária for aprovada, naturalmente isso gera impacto em todos os estados e todos os municípios. E novamente você vai ter que ajustar o seu orçamento. Então, como a lei determina que no dia 30 de setembro você encaminha o orçamento à Assembleia Legislativa, como o governo federal fez ontem ao Congresso Nacional, né? Nós vamos trabalhar com aquilo que a gente conhece e que aquilo que a gente conhece nos dá hoje um déficit projetado para 2021 de mais de 10 bilhões. Ou seja, vai faltar dinheiro para pagar salário ou fornecedor em São Paulo. Sabendo disso, o governador João Dória, de maneira muito responsável e corajosa, Tiago, encaminhou a reforma administrativa
para a Assembleia Legislativa. Nós estamos dialogando com os parlamentares, esclarecendo as dúvidas, mostrando cada justificativa de cada item que está no projeto, né, para que a Assembleia possa deliberar de maneira soberana ainda esse mês, na nossa expectativa, para que a gente faça um orçamento já com a reforma administrativa incorporada do jeito que ela for aprovada e deliberada pela Assembleia de São Paulo. Governador, aproveitando a participação do senhor aqui na Jovem Pan, nós temos já informações que falam sobre a volta às aulas aqui em São Paulo e que professores ganhariam um recurso extra se quiserem retomar as aulas presenciais, se quiserem estar presentes na escola. De que forma que isso vai ser feito? De onde vem esse recurso? Quanto que esses professores podem ganhar? Como é que esses professores vão se, entre aspas, se inscrever para poder retomar já? Porque há muito receio dos professores também, né? Olha, a nossa grande preocupação, Tiago, na volta às aulas é com a questão da saúde, né? O nosso secretário Rocieli, a pedido do governador Dória, tem tido todo o cuidado, conversado com o Centro de Contingência de São Paulo, com os médicos epidemiologistas que assessoram o governo de São Paulo, para fazer uma avaliação cuidadosa da volta às aulas. Eu diria que a volta às aulas é a última etapa, né, do distanciamento social. Com a volta às aulas, a vida fica próxima da normalidade. E a epidemia não acabou. Apesar das boas notícias, né, a epidemia está deixando o nosso estado de São Paulo. Enfim, o Plano São Paulo foi muito bem sucedido em administrar essa convivência com o vírus. Existe um ponto de atenção muito grande na volta às aulas, por isso o nosso plano prevê, enfim, autonomia aos municípios. O próprio prefeito Bruno Covas aqui em São Paulo já colocou que vai avaliar isso mais no final do mês, né? Então existe toda uma preocupação com a saúde dos alunos e dos familiares dos alunos e também com os professores, né? Essa questão dos incentivos, né? Nós tivemos que mudar o sistema de ensino em São Paulo esse ano, as aulas não presenciais agora feitas pela TV Cultura, enfim, pelos meios de comunicação, de redes sociais, né? Nós tivemos muitas mudanças e, naturalmente, o secretário Rocieli, junto com a equipe de trabalho, tem avaliado quais são as oportunidades e os incentivos, né, para que os professores também, de maneira voluntária, possam voltar às aulas. Mas essa questão de um eventual incentivo, ela é secundária perto da importância que o governo de São Paulo dá para a saúde dos alunos, das famílias e dos professores, e é nisso que a Secretaria da Educação está debruçada. Perfeito. Vice-governador do Estado de São Paulo, Rodrigo Garcia. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Bom trabalho. Um abraço, um bom dia a todos.